Os Estados Unidos da América e o Irã estão realmente se aproximando de um acordo temporário limitado para encerrar a guerra. O projeto do Acordo Quadro prevê a suspensão das hostilidades, mas deixa as questões mais controversas, como o programa nuclear, sem solução. No entanto, Donald Trump afirma que está otimista e diz que os Estados Unidos e o Irã tiveram, abre aspas, boas negociações nas últimas 24 horas e expressou confiança na possibilidade de fechar um acordo já nos próximos dias. Mas por trás dessa fachada pública esconde-se uma realidade completamente diferente. Relata-se que 50 mil militares dos Estados Unidos que atualmente estão no Oriente Médio em porta-aviões contra torpedeiros, unidades expedicionárias, fuzileiros navais e em aviões de combate foram colocados em prontidão de combate neste exato momento e estão apenas esperando a ordem para atacar novamente. O que está acontecendo agora? Estamos perto de um acordo temporário ou é só uma calmaria antes de novo ataque? Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir isso juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário abaixo. Isso ajuda muito na divulgação do canal, então vamos aí, tá? Благодарен. Neste exato momento, a Casa Branca ainda está aguardando a resposta do Irã a um memorando de entendimento de uma página destinado a pôr fim à guerra e estabelecer as bases para negociações nucleares mais detalhadas. Inicialmente, na Casa Branca, disseram que esperavam uma resposta em 48 horas, mas o tempo já está quase acabando, então já insinuaram que supostamente não há mais nenhum limite de tempo. Segundo autoridades, a Casa Branca quer alcançar um avanço diplomático até a viagem de Donald Trump à China, já na próxima sexta-feira. Se até lá não houver um acordo, o presidente dos Estados Unidos pode voltar a considerar o uso da força militar. De qualquer forma, Trump quer parecer pelo menos um vencedor parcial diante de Xi Jinping. O memorando de entendimento, composto por 14 pontos e com uma página de extensão, está em fase de discussão entre os enviados de Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner e vários funcionários iranianos, tanto diretamente quanto por meio de intermediários. Entre outras disposições, o acordo prevê o compromisso do Irã de impor uma moratória temporária sobre o enriquecimento de urânio, o consentimento dos Estados Unidos para suspender as sanções e desbloquear bilhões de dólares em ativos iranianos congelados, bem como a remoção, por ambas as partes, das restrições ao trânsito pelo Estreito de Hormuz. Uma moratória temporária sobre... Mas há outro componente desta guerra, Israel. Sabe-se que, na véspera, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e sua equipe realizaram várias conversas telefônicas com Donald Trump e seus assessores para discutir as negociações entre os Estados Unidos e o Irã, já que em Israel não entendem muito bem o que exatamente Donald Trump está tentando alcançar. Israel mostrou agora que age de forma autônoma. Na quarta-feira, as Forças de Defesa de Israel realizou um ataque aéreo em Beirute, cujo alvo eram 2 comandantes de alto escalão do Hezbollah. E esse foi o primeiro ataque israelense à capital libanesa em várias semanas, embora Trump tenha garantido que Israel manteria o cessar-fogo. E agora os especialistas observam que as notícias de que até mesmo um acordo parcial entre os Estados Unidos e o Irã pode levar à reabertura do Estreito de Hormuz já mexeram com os mercados. Em particular, os preços globais e as ações mundiais na quinta-feira se aproximaram de máximas históricas, enquanto os preços do petróleo, ao contrário, caíram acentuadamente em meio a apostas de que as interrupções no fornecimento podem diminuir. E fontes indicam que Teherã e Washington realmente reduziram suas ambições em relação a um acordo abrangente, já que as divergências permanecem, em particular sobre o programa nuclear do Irã, incluindo o destino de seus estoques de urânio altamente enriquecido e o prazo para o fim das atividades nucleares. Por outro lado, segundo autoridades, eles estão trabalhando em um acordo temporário voltado para evitar o retorno ao conflito e estabilizar a navegação pelo Estreito de Hormuz. A questão é que a Casa Branca propôs uma estrutura que será desenvolvida em 3 etapas principais: o fim formal da guerra, a resolução da crise em Hormuz e então o início de uma janela de 30 dias para negociações sobre um acordo mais amplo. E aqui está uma fonte paquistanesa que atua como mediadora nas negociações, dizendo que um memorando de uma página sobre o fim oficial do conflito está perto de ser concluído, embora ainda existam divergências entre as partes.
Mas a questão agora não é resolver todos os problemas de uma vez só, não, e sim simplesmente parar a guerra. Depois, tentar de alguma forma chegar a um acordo. Essa proposta encerrará formalmente a guerra, na qual as operações militares em grande escala foram suspensas pelo cessar-fogo declarado em 7 de abril. Mas ainda assim, vale lembrar que ela deixa sem solução as principais exigências dos Estados Unidos para que o Irã suspenda seu programa nuclear e reabra o Estreito de Hormuz. Outra condição fundamental de Teherã nas negociações com Washington é o fim dos ataques israelenses no Líbano. Mas, como eu já disse antes, na véspera Israel atacou Beirute enquanto Donald Trump, sem alinhar sua posição com seus aliados israelenses, iniciou negociações com o Irã, mesmo que fosse para um acordo parcial. E esse comportamento de Israel pode ser explicado por um certo recuo. A questão é que o memorando não menciona várias exigências-chave que Washington havia feito no passado e que o Irã rejeitou. Em particular, trata-se da limitação do programa de mísseis e da cessação do apoio a grupos proxy no Oriente Médio, incluindo o próprio Hezbollah. E para Israel, essas talvez sejam as questões mais importantes, até mais do que o próprio programa nuclear do Irã. Mas também há problemas com o programa nuclear. No memorando, nem sequer se discute o destino dos 450 quilos de urânio próximo ao nível de armamento que ainda permanece com o Irã. Por outro lado, o Irã também suavizou sua posição em relação às negociações com os americanos, e por isso Teherã já não exige o fim do bloqueio como condição para iniciar o diálogo. Em vez disso, o Irã propõe discutir simultaneamente a abertura do Estreito de Hormuz, garantias de segurança para o Irã e seu programa nuclear. Mas Trump, ao que parece, está realmente pronto para voltar à guerra caso o acordo fracasse novamente. Porque o New York Times escreve que Trump enviou cerca de 50 mil militares para participar da guerra contra o Irã, mandando-os em porta-aviões e destroyers como parte de forças expedicionárias, na unidade de fuzileiros navais e em aviões de combate. Com paraquedas nas mochilas e kits de sobrevivência, todos eles se tornaram parte da missão declarada de Donald Trump contra o Irã que ele anunciou, abre aspas, para destruir mísseis e apagar a indústria de mísseis deles da face da terra. Mas, como vocês sabem, essa operação acabou não acontecendo. Mas agora, segundo relatos, os militares americanos estão em estado de prontidão na região, enquanto a Casa Branca envia sinais contraditórios sobre o status das operações militares. Por exemplo, o secretário de Estado Marco Rubio declarou que a Operação Fúria Épica foi concluída. É isso. O ministro da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, explicou que logo os principais esforços focaram em ajudar navios a atravessar o Estreito de Hormuz. Embora Trump tenha posteriormente esclarecido que até mesmo esses esforços acabaram sendo suspensos. Mas, o que é importante, as tropas permanecem no local e elas estão exatamente em prontidão de combate. Aqui vou deixar reticências, escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, ficarei agradecido por isso. Você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Escolha o formato que for mais conveniente para você. Ficarei agradecido pelo seu apoio. Ou acesse o QR Code que está na sua tela. Essa é a maneira mais fácil de apoiar o trabalho deste canal. E siga meu canal no Telegram Pet News. O link também está na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.